Alô, galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Vamos iniciar aí com a arbitragem. Para quem me acompanha, já falei isso algumas vezes. Para quem está vendo pela primeira vez e quer ficar com algum conhecimento disso, né? Vamos lá. Partes podem fazer um contrato, óbvio, e podem colocar nesse contrato que querem discutir qualquer problema advindo deste contrato fora da justiça, na arbitragem, né? Convenção de arbitragem, cláusula compromissória, o que quer que seja. E aí você afasta o judiciário disso, né? E é o que existe hoje. A Câmara de Arbitragem vai julgar aí as rescisões contratuais, indenizações, né, etc., porque o contrato assim previu, né? E aí, o que o Vasco tinha que fazer desde o ano passado, quando obteve a liminar, né? Agilizar isso. Então a gente está aí há um ano e não se deu o pontapé inicial na arbitragem, porque na arbitragem, né, você indica conselheiros lá das partes, advogados das partes, engenheiro e tal, eles participam do contraditório. Para o final, o árbitro vem e dá uma sentença. Mas nada acontece, né? O Vasco já apresentou aí nomes, e já houve isso aí outras vezes, né? Isso aí estava para acontecer. Essa impugnação não é de agora, que se pegou de surpresa. Isso ia acontecer. Estão noticiando agora, mas isso já ia acontecer, né? O Vasco tem que apresentar um nome para trabalhar junto à arbitragem contra a 777, um nome idôneo. Não idôneo porque o cara tem a ficha limpa e tal, idôneo para aquele caso ali, né? Ele não pode ter vínculo com a 777, não pode ter vínculo com o próprio Vasco, e é o terceiro nome que é impugnado pela 777, é impugnado também, pode ser pelo próprio árbitro, e em um ano da instauração da Câmara de Arbitragem, né, para obter uma sentença arbitral, não se toca isso, né? Terceiro nome impugnado, terceiro nome negado. Agora, uma coisa engraçada, eu sempre falei isso e vou continuar falando, não querem que esse processo termine, não querem chegar a uma sentença, querem empurrar isso com a barriga para se tentar um acordo, porque em havendo acordo não há enfrentamento do mérito, não há sentença colocando aí quanto a 777/Salgado vão ter que indenizar o Vasco, porque o Salgado aí tem erro nessa história, Osório tem erro aí, né? E não obstante a isso, já falei aqui também, mesmo uma sentença arbitral parada há um ano, porque não anda que o Vasco não consegue apresentar um nome para trabalhar para ele que seja aceito lá no processo, poderia ter sido feito a questão criminal, né? Apurar-se isso na seara criminal, né? Ministério Público, na própria delegacia, né? Mas não se quer fazer isso, não se fez isso, não vai se fazer isso, né? E olha que quem atua na área sabe que a sentença penal, né, o que está ali, não se rediscute no cível, né? Só vai ser verificado aí valores para serem pagos. Então, uma coisa seria o procedimento penal, que chegaria a ser uma sentença penal no judiciário, porque nem tudo você pode colocar na arbitragem. Tem matérias que não podem ser colocadas de uma arbitragem. Por exemplo, situações ligadas à família, vara de família, não pode ser resolvido por um árbitro. Isso é óbvio, né? O Estado pega pedaços e fala, aqui não, né? O próprio direito penal, né? Ele entra quando a questão administrativa, a questão civil não resolve. Aí vem lá o Estado, opa, isso aqui eu vou criminalizar, né? A gente chama de fragmentariedade nos princípios do direito penal. Então, como é que está hoje? Não se toca para frente o processo, porque não se quer chegar à verificação de uma culpa da 777 do Salgado e do Osório no papel, né? Quer se fazer um acordo para que não haja uma repercussão para esses caras.
E no crime, que poderia ter uma sentença penal, e executaria os valores, né? O Pedrinho não dá início a isso, está parado. É óbvio que o Pedrinho está com os roxos, Pedrinho amarelo, né? Para quem lembra aí, a gente teve notícias que os contratos não eram lidos na íntegra, né? São dezenas de contratos entre CRVG e 777, não foram todos lidos na íntegra. Tinha tempo para o pessoal analisar os contratos e eram grupos feitos para cada grupo analisar parte do contrato. Porra, foi feito para não dar certo essa porcaria, né, cara? Né? E os amarelos jamais impugnaram qualquer coisa sobre isso, aceitaram lá, né? O Júlio Brandt. Quem cogita colocar Júlio Brandt no Vasco tá de sacanagem, né? Podia ter impugnado, inclusive via judicial, esse contrato. Como é que eu, né, se eu fosse um cara legal, sou o Júlio Brandt, vou permitir que o contrato seja assinado sem que ele tenha sido lido totalmente, em totum, né, contra o Vasco? Não, mas aí, né, a gente sabe dos interesses, né, escusos aí. Não é para dar certo, nunca foi para dar certo, né? Bom, mudando aqui para essa parte chata, né, mas tem que falar, né? Mais uma vez aí, mais um nome impugnado, 1 ano sem Câmara de Arbitragem, né? Vamos tocar aqui o barco. Vejo aí notícias com relação a o Vasco ainda querer renovar com o Couto, renovar com o Paulinho. O Paulinho, infelizmente, parou de jogar, né? Não está tendo chances com o Diniz, né? Não está tendo uma rotatividade. Outro dia saiu aí no Globo.com que o Vasco no GE, que o Diniz faria uma rotatividade com os volantes. Não faz. É Tietê, Jair, Hugo Moura, né? E o Paulinho não entra quase nunca, né? Então, vai renovar com o Paulinho, vai renovar com o Couto, cara, que até pode ajudar na engrenagem, mas só joga nos jogos pequenos, contra Melgar. Cadê os jogos grandes, né? Contra agora esse último jogo, se escondeu, né? Totalmente. Então é complicado isso aí, né? Ele faz parte de uma engrenagem, deveria também ter uma boa redução salarial, né? Para pensar se ele ficar no Vasco, né? Dele ficar no Vasco. Bom, notícias também que o Riquelme está sendo colocado para treinar com o grupo principal. Para quem acompanha futebol, gosta da parte tática e tal, você quase não vê o Piton fazendo ultrapassagem por fora. Às vezes o Piton entra na área e daqui a pouco sai para cruzar. Não é aquele lateral que faz, né, aquela ultrapassagem. Então o Riquelme é um lateral que faz essa ultrapassagem. E o Diniz fazia isso aí no Fluminense. Fez várias vezes no Fluminense. Os laterais fazendo as ultrapassagens, né, levando a marcação, afundando a marcação e criando espaço na área. Toda vez que você faz um lateral ultrapassar por trás da zaga, vai um grupo atrás dele, 1, 2, né? Cria-se um espaço ali. Isso aí foi criado lá atrás, né? Para quê? Para criação de espaço. Então o Riquelme é esse cara que faz isso. A gente tem o PH que faz um pouco pela direita, né? Pumita não faz. E a gente também não tem um lateral que pudesse falar que vai fazer ou que não vai. Paulinho é muito garoto, jovem lateral direito, né? Bom, Vasco aparece aí com capas, né? Novos talentos, Vasco vai contratar jovem talento. Só tem um vídeo sobre isso ontem ou anteontem, né? O Vasco não apresenta jogadores que resolvam, né? Não vai a um lugar e tira um jogador de um clube, esse aqui vai resolver, né? Aquele outro vai resolver. Não tem isso, né? O Vasco fica pegando refugos, promessas, e não se esqueçam do Orelhano. Aqui no Vasco, a torcida é uma das que mais cobram, e o camarada não acaba não ficando. O maluco corre, pede para sair, né? Igual o Tropa de Elite lá, o Orelhano pediu para sair, não aguentou a pressão do Vasco, né? O próprio Peck também não aguentou a pressão contra ele, Marlon Gomes também, né? E me perguntaram também o que eu acho de forma macro, né? O Vasco está nessa situação, muito mesmo também porque faltam youtubers que possam cobrar todo dia aqui, né? 90% dos youtubers aí, com 100 mil, 200 mil, eles não cobram
Eles botam só notícias boas, cobram no dia que perdeu, no dia seguinte, para ganhar engajamento. Aí você vê aí, né, um canal Gigante Vasco, você abre lá, rivais piram. Porra, em que mundo que esse cara vive? Rivais piram com Vasco como, cara, né? Essa é a mídia que a gente tem, né? Canal Gigante Vasco, os rivais piram, pelo amor de Deus. Mas isso que dá engajamento, dá 30 mil visualizações, né? 100 e poucos mil inscritos, é o que dá, né? O Vasco é idiotizado o tempo inteiro. É a torcida mais idiotizada, né? Não porque ela seja idiota, ela é idiotizada, um monte de lixo que vai na tela dela e ela sem pensar, sem tempo. Os caras não querem correr atrás de notícia. Às vezes o cara não tem tempo, porra. Saiu de casa às 5 da manhã, chega em casa às 10 da noite, jantar e dormir. Como é que o cara vai correr atrás de uma notícia qualquer, né? De uma verdade? Ele vê algum canal lá, Dieguinho da vida, atenção Vasco, fica feliz da vida, acorda no dia seguinte, porra, os rivais piram, né? É isso que a gente tem. E para fechar aí, eu sempre toco nessa tecla, né? Diretor executivo, se você for a CBF, tá lá, cargo de diretor executivo, não é de contratação de jogadores, na escolha, quem vai, quem não vem, quem vem, quem sai, né? O diretor executivo não vai fazer isso. Ele vai cuidar da parte burocrática, parte contratual, rescisão, regularização de jogadores. Tem que ter um diretor técnico, diretor de futebol, que é a mesma coisa. São sinônimos, né? Diretor técnico ou diretor de futebol, né? Ligado ao Diniz, para conversar com o presidente. Então, o executivo aí, mais uma vez, está sendo colocado de forma errada, porque o Vasco não vai melhorar em campo com o diretor executivo. A não ser que ele seja, ele absorva, né? Ele venha absorver as funções. O Santana lá atrás absorveu o diretor técnico, que não tinha. O Felipe entrou, ele saiu, deixou o Felipe a parte de campo e ficou com a parte burocrática. O Vasco tem que ter um diretor executivo, né? Sem absorver as funções de diretor de futebol, um diretor de futebol que resolva a situação, né, de campo, que escolha, que veja quem pode ficar, quem não pode ficar, composição de elenco, né, para deixar o treinador só livre para treinar o time, né? E todo mundo sabe aí quem contrata, quem não contrata é o Pedrinho, né? Pode ser o Belaciano, pode ser o Cristiano, mas quem contrata é o Pedrinho, né? Ele falou várias vezes nas coletivas aí, quem contratou o Maxime fui eu, quem contratou o Coutinho fui eu, quem contratou o Emerson Rodrigues fui eu, quem contratou o Lloyd fui eu. Inclusive o Lloyd, né, poderia entrar no Guinness, né? Acho que não tem clube algum que tenha contratado um jogador por vídeo dizendo que ele queria ir para esse time e que ia bater, né, fazer confusão com o rival do time, né? Que hoje, né, o Flamengo nem é mais nosso rival, né? O rival tá ali com propostas iguais à sua, né? Uma rivalidade. Até tem da torcida, mas em campo não tem mais, né? Não tem mais rivalidade em campo. O Vasco vem aí, né? Salvo engano, é de 50 últimos clássicos. Eu acho que ele não chegou nem a ganhar 10, né? Então o Vasco está ficando rival de outros que não mais Flamengo. O próprio Botafogo, campeão aí da Libertadores, campeão brasileiro, daqui a pouco, com a manutenção aí dessa SAF que deu certo, né? Por sorte deu certo, pelo ego do Texel e tal, graças a Deus deu certo. Mas daqui a pouco aí não vai... a quarta força hoje do Rio em campo, né? Não confundir time com clube, né? Clube é imenso, clube é gigante, instituição gigante, mas time a gente está ficando para trás aí cada vez mais, né? E vamos aguardar a menção, né? Por alguém da diretoria, a indicação, chegada do diretor executivo, né? E seria bom que ele falasse, né, quando fosse apresentado, quais serão as suas funções, porque o diretor executivo não deveria lidar com a parte tática, com a parte técnica, com a parte técnica, porque isso aí, diretor de futebol, é ligado ao técnico, e diretor executivo, a parte burocrática, ele faz outras coisas que não essas. Se gostou do comentário, escreve aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos.
Quando forem ao ar, Vasco Análise. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.